Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 5 do livro de Esté. O Senhor Deus está nos renovando a cada dia, a palavra está sendo escondida no coração, a santificação está sendo presente nas nossas vidas, porque se tem a palavra no coração escondida, não pecamos. Se não pecamos, estamos santificados. Não se esqueça que quando você foi chamado por Deus, escolhido por Ele, você se tornou uma pessoa escolhida, uma pessoa que foi separada. Isso não quer dizer que você é uma pessoa pronta, perfeita, não. Você foi chamada e nós fomos chamados para a perfeição. E somos chamados de santos porque somos separados. Tudo que é separado para Deus é santo, mas nessa separação que Ele faz, Ele vai aperfeiçoar a gente, é o que está acontecendo. Ele vai nos aperfeiçoando para nós chegarmos no nível de parecer com Jesus. O projeto de Deus é nós sermos parecidos com Jesus. E eu acredito que é desse jeito que a gente fica parecido, porque Ele é a palavra. Se a gente ficar na palavra, fica do jeitinho dele. Vamos à leitura, vocês fazem com seus discipuladores, na sala de aula, e aqui eu faço os comentários, e na hora do questionário eu faço perguntas do que vocês leram e também do que vocês ouviram no comentário. Nesse capítulo 5, nós vemos o título, que é Esté convida o rei e Amã para o banquete. Esté convida o rei e Amã para um banquete. Quem é Amã? Aquele que se tornou inimigo do pai de Esté, o Mardoqueu. E agora nós vamos ver a estratégia que Deus deu para Esté sair bem dessa história. Esse capítulo relata a entrada de Esté na presença do rei. Então, no terceiro dia, Esté vestiu seu traje real, assim vestida com suas vestes majestosas, provavelmente usando a coroa que o rei havia colocado na sua cabeça. Ela entrou e ficou no pátio interno, que era o portão de entrada para o salão, com colunas na extremidade opostas, do qual o rei estava sentado em seu trono. O lugar que estava era oposto ao lugar do trono que o rei estava também. O rei a viu, e ela obteve favor, graça aos seus olhos. Então o rei estendeu o cetro de ouro que estava em sua mão. Assim Esté se aproximou e tocou o topo do cetro. O belo significado típico disso o leitor encontrará no final deste capítulo. Você que está lendo essa palavra de Deus vai encontrar o significado disso no fim do capítulo, desse encontro de Esté, aprovado, o rei recebendo, levantando o cetro de ouro para ela. No final do capítulo a gente vê o resultado. Portanto, o cetro real e o emblema do poder real é estendido para ela, o sinal do favor do rei, e ela tocou o cetro. Louvado seja Deus, né? Deus operando na vida de Esté em favor do povo judeu. Ela tocou o cetro real de poder e autoridade, porque disse ela, busca e espera a libertação. Foi o toque da fé. Isso tudo foi o toque da fé. Ela tocou o cetro, com permissão do rei, é claro. Deus preparou o coração do rei para isso. Um rei que passava mais de mês sem chamá-la, agora recebe e faz com que ela possa tocar no cetro, apoiando, aprovando a chegada dele até ele. Imediatamente o rei, reconhecendo sua ação e o que estava atrás disso, disse: o que é que você quer? Ele sabia que se ela estava ali, alguma coisa ela estava querendo da parte do rei. O que é que você quer, rainha Esté?
E qual é o seu pedido? Te será dado até metade do reino, em vez de pedir metade do reino. Mas em vez de pedir um grande presente, ela pede que o rei e Ramã estejam presentes em um banquete que ela preparou. É a sabedoria de Deus na vida de Esther. E você sabe que Deus já fez a mulher detalhista, ela estava capacitada realmente por Deus para fazer algo grande, fazer com que o povo de Deus não morresse. E foi justamente desse jeito. Deus usa as pessoas de acordo como Ele quer. Usar uma mulher é algo tremendo, porque ela é detalhista, ela vê tudo, ela percebe tudo. E Deus usa qualquer um, Ele usa até uma mula, até uma jumenta, quanto mais um ser humano que é a imagem e semelhança dele. Então, as iniciais em hebraico da frase venha o rei Yamã, nós vemos aqui que forma a palavra Iavé. Essas iniciais dessa frase, venha o rei Yamã, formam a palavra Iavé, no hebraico, né? A gente não entende hebraico, pelo menos por enquanto, né? É bom estudar hebraico para entender melhor a leitura da Bíblia. Mas enquanto você não sabe, não se esqueça que o Espírito Santo faz essa parte. Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Porque Deus está disponível, mas quer também você se esforçando, fazendo a sua parte. Você pode estudar hebraico? Ótimo, então estude, porque você vai ter facilidade de entender tudo que está escrito na palavra. Se não puder, o ensinador, o professor dos professores está conosco, que é o Espírito Santo. Então, o nome de Deus é mencionado neste livro. É, isso os rabinos usaram para provar que o nome de Deus é mencionado neste livro, porque se diz que o livro de Esther, tão bonita a história que é, mas que não se fala do nome de Deus, tem essa polêmica, que não é citado o nome de Deus nesse livro. Mas os estudiosos descobriram que o nome de Deus é citado nessa frase que há essa frase que diz: venha o rei e Amã. Quando Esther diz isso, venha o rei e Amã, em hebraico, essas iniciais dessa frase formam o nome de Jeová, ou seja, de Yahvé. Pronto, aí você já vê uma polêmica resolvida, né? Eu creio que os estudiosos não descobriram isso em vão. É para a gente tirar dúvida de que onde Deus está, o nome dele vai na frente. Deus, Jeová, o poderoso Deus. E ele está nesse livro, sim, porque todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus e ele está, eu creio nisso. Embora isso seja meramente fantasioso, sabemos que Jeová é revelado na manifestação de seu poder em favor do seu povo. Mesmo que essa frase que está aqui tenha sido engano dos estudiosos, não seja bem isso, mas de qualquer maneira a gente vê revelação, vê a palavra, vê Deus agindo em tudo que está feito no livro. Mesmo que o nome não esteja escrito, mas Deus se faz presente nele, porque toda a ação desse livro aqui em favor do povo de Israel só poderia ser da parte dele. Quem faria isso por Israel se não fosse Deus eterno que convocou e separou esse povo? Então, Deus está presente aqui no livro de Esther, como em todo o livro da Bíblia. Então, nós vemos aqui, nós podemos ver que, embora pode ser até uma fantasia, mas Deus está presente. A favor do seu povo. Não deve haver confusão em relação a isso. Mas ela fez a petição porque queria que Naamã estivesse presente quando ela descobrisse a trama para o rei. E o rei exortou a Naamã, a Amã,
Anão é Amã, eu estou dizendo Amã ou Ramã, porque dependendo, no hebraico é Ra. Mas aqui nós sabemos que o rei exortou a Amã a se apressar. Ele estava correndo para a sua perdição. No banquete, ela repetiu sua pergunta para descobrir qual era a petição dela. Era costume entre os reis orientais que as petições fossem oferecidas e depois facilmente concedidas em banquetes. Então, ela estava dentro desse costume da época, no tempo dos reis orientais. Era festivo, quando se queria descobrir alguma coisa, ter uma petição, aí se fazia festa. Ela repete também sua oferta de que, mesmo que seja a metade do reino, deve ser realizada. Essa benevolência do rei provou à rainha sua afeição por ela e, portanto, o sucesso da sua grande missão. Ela ainda retém a sua petição, ela convida para o outro banquete no dia seguinte, quando promete dar a conhecer a sua petição. Nisso, ela exibiu grande sabedoria. Ela deixou seu rei curioso e expectante. Então, ela mostra realmente sabedoria, estratégia, os detalhes que uma mulher consegue observar. Ela observou como atrair o rei a ouvir a história e liberar os judeus. Tudo muito bem planejado. Isso é coisa de mulher. Glórias a Deus, brincadeiras à parte. Qualquer um usado por Deus pode fazer isso, tanto a mulher como o homem. Isso é que é o certo. O orgulho de Amã produz ilusão. Ele se congratula pela honra que a rainha lhe deu. Foi um dia de alegria, alegria do coração, e como ele ficou indignado quando viu Mardoqueu de pé e não lhe dando a honra que em sua ilusão ele pensa que tem, que agora é mais devido a ele do que antes, é mais devido essa honra a ele do que antes, porque ele não o matou de uma vez. Porque ele não o matou de uma vez? De acordo com a lei persa, aquele que se sentava no portão do rei se colocava sob a proteção do rei. Enquanto ele estava lá, ele estava seguro. Sendo este o caso, se Amã tivesse matado Mardoqueu, seus inimigos teriam relatado ao rei que ele havia assassinado alguém que se colocou sobre as asas protetoras do rei, que havia apelado por proteção. Amã sabia das possíveis consequências que isso traria para ele. Portanto, ele foi buscar seus amigos e a sua esposa Zeres. Ele faz uma revisão de suas riquezas e suas honras, incluindo a última de ser convidado pela rainha, todo orgulhoso, sem saber o que lhe esperava. Então ele fala de sua irritação. No entanto, tudo isso de nada lhe vale. No entanto, tudo isso de nada me vale. As palavras dele. Enquanto eu vi Mardoqueu, o judeu, sentado à porta do rei. Ele quis dizer que tudo que ele estava tendo de honra não estava sendo nada, porque ainda estava vendo seu inimigo protegido, porque estava na porta do rei, era por lei protegido. Não podia fazer nada com ele. E em seguida, vem de seus amigos e a sua esposa o conselho. Manda fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e fogo pela manhã, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca.
Meu Deus, como é lindo, né? Essa história, é muito linda. E aqui nós estamos vendo esse comentário que eu fiz, fazendo a analogia desse capítulo 5 com a nosso tempo. Capítulo 5 aí está muito distante do nosso tempo, aqui está na primeira aliança, e nós já estamos na segunda, Jesus já veio. Aqui esse povo estava esperando o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, e nós já não temos mais que esperar, já foi cumprido, Jesus está conosco, mas mesmo assim, as histórias que estão aqui são histórias que nos edificam, que nós tiramos lições. Aqui nós vamos ver que o inimigo jamais vai vencer ao povo de Deus, seja na primeira aliança como na segunda, Deus sempre deu vitória ao seu povo. Veja que enredo terrível, veja que inimigo terrível agora está se revelando depois de tanto tempo, onde Deus já tinha dito que ia terminar com a descendência dos amalequitas. Ainda existia esse aqui, né, chamado Amã, que descendia deles e que está se aproveitando de ainda estar vivo para estar querendo fazer ao contrário, em vez de ser exterminado toda a descendência dos malequitas, ao contrário, ele queria exterminar todos os judeus de uma vez só, sem direito à defesa. Mas o Deus que chamou Abraão não quebrou a aliança, está alcançando toda a nação, como ele prometeu. E aqui é mais um momento de vitória. Ai daquele que se envolver querendo fazer o mal para Israel. E ai daquele que quiser destruir a igreja, quiser acabar com a igreja. Porque não tem como, a palavra de Deus garante, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então, nos alegra isso, saber que mesmo com nossos altos e baixos, nossas fraquezas, o Senhor está trazendo um tempo de recuperação. A prova disso é que o ministério já está nesse avanço, recolher, já acolheu, já está tendo a palavra no coração, não tem mais Bíblia encostada no instante, colocada nas mãos só no domingo. Nós estamos na fonte. Nós amamos as revistas inspiradas na Bíblia, todos os escritos que foram inspirados na Bíblia nós amamos, mas nós não somos bobos. A fonte não tem contaminação. Você pode pegar água lá diante de um rio, ela pode ter sido contaminada, mas aqui na fonte não tem contaminação. Na água, na nascente não tem. Aqui também é a mesma coisa, a Bíblia não tem contaminação. Você já sabe que é Deus falando diretamente conosco, mas numa revista você pode ter um assunto muito gostoso tirado da Bíblia na revista, mas pode não ir dentro do ângulo que Deus chamou você. Foi o nosso caso. A revista estava muito boa, as revistas são maravilhosas, mas nós temos uma aliança com o apóstolo René e Ana Marita, que nos conduz a estarmos conhecendo a história de Israel, para conhecer o porquê que nós estamos numa igreja em célula, por que nós estamos no modelo dos 12. Estamos porque encontramos tudo isso na história que o Senhor coloca de Gênesis a Malaquias, desse povo que toma todos os capítulos da Bíblia e através dele vem o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos um propósito, continuar na aliança, sabendo que uma igreja em célula no modelo dos 12 é bíblico. E para nós encontrarmos essa constante lembrança, temos que ter o assunto da Bíblia lido e comentado, para manter a nossa crença de que Deus nos chamou para ter multidões. Deus não chamou para a gente ficar o tempo todo na frente de uma igrejinha com 2, 3 pessoas contadas. Multidões e multidões santificadas. Porque se essa multidão se baseia na palavra, não tem como se ficar contaminada. Vai ser purificada a cada dia. Porque o Senhor Deus deixou escrito que santificai-vos na verdade. Ele disse que o que é verdade. A palavra. Se uma multidão que tem células, que tem discipulado, está baseado na palavra, não tem como ser uma multidão de pecaminosos, de pessoas carnais. É uma multidão de povo separado, cada dia aperfeiçoado para viver a santidade em Cristo Jesus. Então, graças a Deus, estamos entendendo, hoje estamos em outro nível, graças a Deus,
o nosso culto da imersão. Está sendo uma maravilha o estágio de todo discipulador, de todo discípulo, e todos sabem que depois de 4 lições mensais, 4 semanas de discipulado, no primeiro sábado de cada mês, a gente chega lá para fazer um culto, ofertando a Deus os conhecimentos que nós recebemos através de jograis, de peças teatrais, de 15 minutos de ministração de cada discípulo, de cada discipulador. Deus está fazendo uma grande obra e tenho certeza que o resultado disso é todos nós dizendo o que mais precisamos dizer com convicção. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.